Agora eu queria voltar a falar com você, Nádia, sobre essa imersão, né, e com esse contato da criança com o mundo, até para trazer um pouquinho que a gente já conversou aqui antes, né? Quando a gente ouviu o pessoal do ORF, da pedagogia Waldorf, elas falaram muito numa ideia de progressão da complexidade, né, dos elementos musicais. Então, a pedagogia Waldorf, inclusive a Helena, que foi a nossa convidada aqui, usou inclusive uma ideia de papinha musical para a criança, de manter ela no ambiente das quintas, das pentatônicas, proteger ela. A abordagem off também traz uma ideia parecida de primeiro encantar e depois, né, trazer uma coisa mais elemental e depois partir para as complexidades. Quando a gente pensa em imersão, né, isso acontece muitas vezes da criança ter contato com várias coisas diferentes, né? Então, eu queria saber como é que a MLT pensa nisso, né? Ela pensa num percurso da vivência, né? Mesmo que seja difícil totalmente, isso ser totalmente controlado, né, num contexto de imersão, ela permite, né, que você vivencie coisas mais complexas mais cedo. Como é que vocês pensam isso? Essa pergunta é muito legal, porque o Gordon ele vai na contramão da pedagogia Waldorf e do Orff nesse sentido. Embora muitas coisas se ajustem ao Offshore, muitas coisas podem acontecer juntas, inclusive tem até um livro que chama Together in Harmony, que é sobre utilizar o Offshore junto com a Music Learning Theory. O que acontece para nós é a seguinte lógica. Se eu estou falando desse paralelo da linguagem com a educação musical, com o aprendizado de música, então, se eu só falar palavras muito simples com as minhas crianças, porque eu acho que são só essas palavras que elas vão entender, eu estou limitando o vocabulário delas. E isso muda em relação àquela coisa que a gente conversou da atenção do 1 para 1, porque uma criança que tem atenção do 1 para 1, ela tem maior quantidade de palavras nos 3 primeiros anos de vida do que uma criança que só está sendo tratada no cognitivo. E isso vai afetar a maneira como essa criança se comporta em relação à linguagem para o resto da vida. Em termos musicais, a gente considera que se eu expor a minha criança só a pentatônica nos primeiros 3 anos de vida, eu estou diminuindo a quantidade de vocabulário ao qual ela é exposta. E aí, o Gordon traz uma coisa muito interessante que me fez crescer muito como musicista. Eu me vejo muito mais desafiada numa sala de aula de Music Learning Theory do que num palco de ópera como cantora lírica, que é a minha formação no conservatório. Por quê? Porque no palco como cantora, eu estava reproduzindo canções pré-concebidas, enfim, que não fui eu que fiz. Claro que isso vai ter uma relação diferente, né? A relação do intérprete é diferente da relação do compositor, e a relação que eu tenho como atuante na primeira infância é uma relação de compositora, porque o Gordon incentiva os professores a comporem suas próprias músicas. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma diversidade de contextos musicais. O que é isso? Ele fala o seguinte: se eu exponho só as minhas crianças a uma cultura maior, doble, o que é isso? Tonalidade maior, binária ou quaternária, eu estou criando uma ditadura para esses ouvidos. Porém, essa é a ditadura da nossa cultura em termos de músicas infantis. A gente tem pouquíssimas músicas ternárias e pouquíssimas músicas na tonalidade menor. E quando a gente vai falar de termos modais, a gente tem menos ainda. A gente tem um mixolídio presente na nossa cultura. Mas me corrija se eu estiver errada, eu não consigo identificar outros modos nas músicas que a gente usa hoje, na atualidade das salas de aula de música. Então, ele traz todas as possibilidades tonais, e aí ele muda essa nomenclatura, ao invés de chamar modal e tonal, ele chama tudo de tonal, para explicar que são cores diferentes para os seus ouvidos. Então, na minha sala de aula, eu tenho canções mixolídias, canções dóricas, canções em frígio dominante, em lócrio. Confesso que eu uso lócrio muito pouco. Mas eu trago todas as possibilidades que eu consegui, inclusive as pentatônicas. Eu não tiro nada, eu acrescento. E em termos de rítmica, é a mesma coisa. E o Gordon chama de métrica, porque ele está pensando em como a gente sente a música, ao invés de como a gente escreve.
Então, ele não está pensando no compasso, ele está pensando em métrica, como aquela música flui para você. Então, ele está pensando em músicas em 3, em 5, em 7, compassos alternados, músicas multimétricas, ou seja, músicas com mudanças de métrica, mudanças de compasso. E eu trago tudo isso para as minhas crianças nesses primeiros 3 anos de vida. Caramba, Nádia, mas isso é irreal. Isso não é irreal, isso é ideal.